Olá a todos, me chamo Douglas Gadelha, sou mestrando em Filosofia do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFPEL. O meu trabalho é orientado pelo professor Luiz Rubira. O título do meu trabalho, para essa ocasião, é A Poesia como Morada do Homem em Heidegger. Então, essa pesquisa trabalha duas obras do pensador alemão Martin Heidegger. A primeira delas é a Carta sobre o Humanismo, publicada em 1947. A segunda é as explicações sobre a poesia de Hölderlin, que são a reunião de ensaios, de cartas, de entrevistas sobre o poeta alemão do século XVIII, Friedrich Hölderlin. A minha proposta é trabalhar nessas duas obras a presença do conceito de humanismo na ontologia da obra de arte feita por Heidegger ao longo desses 30 anos dessa segunda obra que está inscrita na área da estética. Então, na verdade, a metodologia dessa pesquisa é dupla. É uma metodologia investigativa, porque procura entender as transformações e a presença de um conceito que é feito num determinado momento em obras que é feito posteriormente, né? A segunda característica da minha pesquisa é o método hermenêutico. Isso quer dizer que é o seguinte: tanto as implicações éticas que estão presentes nos textos estéticos, quanto as implicações estéticas estão presentes nos textos éticos do pensador. Esses dois textos se atravessam, não só historicamente, mas filosoficamente. O filósofo escreveu a sua maior obra, sua obra fundamental, em 1927, se chama Ser e Tempo. Depois de Ser e Tempo, o filósofo entra em sua segunda fase de pensamento, que é marcada pela fragmentação dos temas. Então Heidegger vai escrever sobre a técnica, sobre a linguagem, sobre o humanismo, sobre a obra de arte. É nessa fragmentação dos temas que a gente vai procurar investigar o pensamento do filósofo alemão. A primeira obra do Heidegger, que fala sobre o humanismo, é caracterizada aqui no Brasil pela crítica que seria a obra que teria mais o traço ético do pensador. A noção de humanismo para Heidegger vai ser um pouco diferente, tal como é formulada na tradição da história da filosofia. Heidegger vai criticar a tradição metafísica que colocou o humanismo como um conceito em que reunisse a essência do homem, tá? E não fazia da sua existência uma existência autêntica. Heidegger então vai fazer todo um trabalho, um esforço de destruir, tal como é o seu conceito, empecilhos que a tradição da metafísica impôs sobre o conceito de humanismo. Ele vai acusar que a tradução latina do conceito de paideia grega, transformado em humanismos em latim, perdeu o sentido originário do conceito de humanismo, que tem a sua origem lá nos gregos, com a paideia, com a formação do homem grego. É nesse sentido que ele vai querer restituir o humano do homem. Nesse movimento, ele vai dizer que o homem precisa se aproximar da clareira do ser, isto é, que o homem é a morada do ser. E nesse texto ético, o Heidegger, então, ele vai trazer algumas referências do poeta alemão Hölderlin, que ele já vem analisando mais ou menos desde os anos 30. Essa obra é de 47, ou seja, no meio da formulação dessa obra, ele já está escrevendo sobre o poeta. A poesia para Heidegger, ela vai estar dividindo uma fronteira com a questão da obra de arte. Em 1936, 38 e 39, Heidegger dá 3 conferências sobre a questão da obra de arte, que depois é reunido sob o título de A Origem da Obra de Arte. Lá ele vai dizer que a arte e a verdade caminham juntos e que a obra de arte, internamente, ela consegue produzir o desvelamento do ser. Naquele momento, para Heidegger, a arte seria o principal veículo em que conseguiria aproximar a relação do homem com o ser. A relação entre arte e verdade, isto é, em que a arte consegue desvelar a verdade do ser, vai ser importante para a análise posterior do nosso poeta alemão, Hölderlin. No trecho do poema e da análise de Heidegger, podemos estabelecer e visualizar o vínculo entre ética e estética. Muito obrigado pela atenção, um abraço a todos.